Irmão, minha amada irmã, que a paz seja contigo, amém? Hoje estamos aqui reunidos no canal Marcos Aroca para mais uma vez compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. E o título da nossa reflexão de hoje é Definindo a Apatia, amém? Hoje nós vamos procurar conversar um pouco sobre apatia, procurar ver o que é apatia na vida do cristão, o que significa, essa apatia na vida do cristão. Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse tema, amém? E vamos basear nossa meditação no texto que está lá em 2 Coríntios 12, verso 9, e diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amados, eu quero iniciar a nossa reflexão com uma palavra para você. E essa palavra é: não é hora de entregar os pontos. Deus tem muito para as nossas vidas, Nós estamos passando por momentos difíceis, uma pandemia aí, várias crises assolando o mundo, mas quem está em Cristo não está em crise, amém? A nossa fé está no Senhor, os nossos olhos estão voltados para Deus, e por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra apatia, ela significa a falta de sentimentos. É como se o indivíduo fosse esvaziado das suas emoções e percebesse que nada para ele importa, Então, para a pessoa apática, tudo tá bom, vamos empurrando com a barriga, Deixa tudo do jeito que tá. Eu sou professor também, E na escola, aqueles alunos, aquelas classes que são as que menos produzem, onde os alunos não querem nada com nada, aquele aluno que não se empolga nas atividades, que não faz as atividades corretamente, ou às vezes nem faz as atividades, nós chamamos de apático, Uma classe apática, aquele aluno apático. Por quê? Porque para ele nada importa, Ele é desanimado. A apatia é o desânimo, É o desânimo para a vida, para as coisas da vida. Isso é apatia. E Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Então a apatia não pode fazer parte da nossa vida, não é verdade? Então, amados, todo mundo já passou ou ainda vai passar por um momento apático. Em alguns em maior grau, outros em menor grau, mas a apatia ela sempre vai nos alcançar. Mas só que nós não podemos permanecer na apatia, Porque nós somos um povo escolhido de Deus. A apatia muitas vezes representa o deserto na nossa vida. A palavra de Deus diz que o povo de Israel ele ficou 40 anos no deserto, mas ele não permaneceu no deserto, Foi um ciclo ali na vida deles que eles tiveram que percorrer para chegar à terra prometida. A sua apatia, o seu deserto, meu irmão, minha irmã, vai acabar e você vai conquistar a promessa do Senhor. A terra prometida na palavra de Deus significa as promessas do Senhor. Deus tem promessa para a sua vida e Ele vai realizar no nome de Jesus. A apatia, amados, ela se reflete, esse desânimo que às vezes nos assola, ele se reflete na vida das pessoas, tanto na vida pessoal como na fé. Isso muitas vezes impede muitas conquistas. Por quê? Porque a apatia, ela também pode significar o quê? A apatia também pode significar o comodismo, Por quê? Porque a pessoa apática, para ela tudo está bem, tudo pode ficar estatizado ali, que ela não está nem aí. Por quê? Porque ela é apática, ela é desanimada, Então muitas vezes a pessoa desanimada ela também é acomodada, e isso impede dela conquistar aquilo que Deus tem para ela, Eu não sei se você já passou por esse momento de apatia ou está passando por isso, mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, deixe de lado essa apatia, busque a força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós nos alegramos em Deus, nós somos ativos, Nós buscamos o melhor, e Deus tem o melhor para as nossas vidas, meu amado, minha amada. Os apáticos, muitas vezes eles se tornam insensíveis, frios e desmotivados, para mudarem as situações da sua vida. Aquelas situações que estão enfrentando. Às vezes a pessoa está tão acostumada com aquela situação difícil que ela se acomoda ali, que ela
se torna apática devido àquela situação que ela não consegue transpor. Mas ei, meu irmão, minha irmã, às vezes Deus permite que venha uma situação difícil, não para você se acomodar nessa situação, mas para você crescer como ser humano e transpor essa situação. Amém? Pensa nisso, meu amado. Você não nasceu para morrer no deserto, mas você nasceu para conquistar a terra prometida. Você não nasceu para viver nos problemas, mas você nasceu para conquistar as promessas do Senhor na sua vida. Você não foi chamado para estacionar, mas para seguir em frente. Eu tenho uma amiga que ela fala que foguete não tem ré. E é verdade, meu amado, minha amada, o foguete não tem ré. E você não foi chamado para estacionar na vida, mas sim para seguir sempre em frente, lembrando que o nosso alvo é Cristo. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Deus tem novidade para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Basta nós confiarmos e corrermos atrás. A palavra de Deus diz, e eu falo não correr atrás somente, porque a palavra de Deus diz que quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, as bênçãos elas nos seguem, Então, amados, se você for obediente, se você escutar a voz do Senhor, as bênçãos vão atrás de você. Há, contudo, a necessidade, meus amados, também de fazer uma distinção entre a apatia e a resiliência. Existem situações que não poderemos mudar na nossa vida, As consequências das más escolhas. Isso gera, Isso gera o quê? Isso gera algumas consequências na nossa vida. As nossas escolhas, as nossas ações. Você tem que pensar, meu irmão, que tudo vai gerar uma consequência, seja ela boa ou má. Isso é fruto das nossas ações, das nossas escolhas. Se elas forem boas, boas consequências. Se elas forem más consequências. Tudo que a gente planta nessa vida, a gente colhe. E existem também algumas situações que fogem às nossas escolhas, como doenças sem tratamentos, traumas pessoais, psicológicos e familiares, entre tantas outras coisas na nossa vida. Mas isso o Senhor nos dá a graça de vencer. O nosso papel, amados, muitas vezes é nos tornarmos resilientes, mas não apáticos, e aprendemos a conviver com algumas dores, sem que elas nos paralisem, porque todas as dores em Cristo são possíveis de serem De serem superadas. O Espírito Santo nos dá poder para superar as crises, e graça. E nada pode nos paralisar na nossa caminhada até o Senhor Jesus. A graça do Senhor nos fortalece. Amados, muitas vezes, se nós nos deixarmos vencer pelas circunstâncias, a apatia ela se instalará nas nossas vidas e nós muitas vezes nos tornaremos pessoas frias e insensíveis e desanimadas, porque a apatia é o desânimo. Então nós não podemos deixar que a apatia tome conta das nossas vidas. Nós devemos ser resilientes, sim, mas apáticos não. A resiliência é a capacidade do quê? De superar os momentos ruins das nossas vidas. Assim como Paulo, ele conseguiu superar um momento ruim na vida dele, nós também conseguimos superar os momentos ruins da nossa vida, porque a graça do Senhor Jesus está sobre nós. Diante das tempestades da vida e das situações que nós não podemos mudar, a gente precisa se reinventar. Muitas vezes, como nós estamos passando aí por esse período de pandemia, todos nós tivemos que de uma maneira ou de outra nos reinventar. Nós, como professores, tivemos que dar nossas aulas pela internet. Agora eu transmitindo essas mensagens pela internet, isso daí é o que? É uma forma de se reinventar, de se reconstruir. O Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá graça para nos reinventar a cada dia, enquanto o apático não. O apático ele desiste de tudo e fica murmurando. O resiliente não, o resiliente ele se reinventa e supera a dificuldade. O apático não, ele se acomoda, ele desiste, ele para e começa a murmurar. O que atrapalhou o povo no deserto de conquistar a bênção dele foi o que? Foi a murmuração. Se eles tivessem louvado e glorificado ao nome do Senhor e tivessem dado graças por tudo que o Senhor fez lá no deserto, eu creio que a caminhada
deles duraria menos de 40 anos, muito menos, talvez menos de uma década. Mas não, como era um povo de dura serviço, um povo murmurador, né, a provação deles foi sendo prolongada e muitos pereceram no deserto. Né? Mas por quê? Porque eles não confiaram no Senhor, porque eles foram apáticos e porque eles murmuraram. Então, né, muitas vezes quando nós murmuramos, só reclamamos, somos apáticos, acontece conosco mesmo que aconteceu ali com aquele povo no deserto. Nós morremos no deserto. Mas como nós somos resilientes, como nós somos agradecidos, quando nós confiamos no Senhor, nós alcançamos as promessas dele. Amém? Paulo ele nos dá uma interessante orientação sobre como podemos lidar com essas situações intransponíveis, muitas vezes sustentáveis. Né? Quando ele precisou enfrentar um espinho na carne, que ele não era capaz de superar, ele clamou ao Senhor. E ali nós vemos, né, na palavra que nós meditamos hoje, a resposta do Senhor para esse problema que ele tinha e que muitas vezes trazia sofrimento para a vida dele. Olha o que o Senhor falou, vamos ler de novo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Né? Então Paulo ele não ficou apático em meio àquele problema, mas ele recorreu à pessoa certa, ele recorreu ao Senhor. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. E aquela palavra foi reconfortante para Paulo. E mesmo com aquele espinho na carne, ele prosseguiu na carreira da fé e foi mais que vencedor em Cristo Jesus. Que nós possamos aprender com Paulo, que nós não fiquemos desmotivados, que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus e que nós, apesar das dificuldades que enfrentamos nas nossas vidas, nós possamos correr rumo à carreira que nos foi proposta por Cristo Jesus. Amados, a Escritura afirma que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, até entender que aquele problema era uma bênção disfarçada que o mantinha aos pés de Cristo, né? E ligado à fonte de poder que sustenta toda a vida cristã. Foi isso que ele ouviu do próprio Senhor. Que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, que a bênção do Senhor esteja sobre você e que você possa vencer todos esses problemas que estão sobre a sua vida. Que você não seja apático, mas que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você venha buscar forças no Senhor para vencer todas as dificuldades da sua vida, porque Ele nos fortalece. A graça do Senhor é suficiente para nos ajudar a superar todos os problemas que possam vir contra nós. Guarde essa palavra no seu coração. Se inscreva no canal Marcos Arouca, curta esse vídeo e ative o sininho das notificações de todas as notificações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças por essa palavra, eu te dou graças por cada irmão, cada irmã que esteve aqui comigo, ouvindo essa meditação, que essa palavra gere frutos no coração de cada um, Pai, que nós possamos entender, Pai, que a Tua graça é poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Tira toda a apatia espiritual, a apatia psicológica, a apatia física, e que nós possamos ser fortalecidos pelo poder e pela graça do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, visita cada lar, levando cura, restauração, vitória e a bênção do Senhor. Que nós possamos ser cheios da Tua graça, Senhor Jesus. No Teu nome é o que eu te peço, desde já de te agradecendo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Esse foi mais um vídeo do canal Marcos Arouca. Eu agradeço pela sua permanência e que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. Fique com Deus e um abraço. Amém?